diurese e inibe o apetite. Tudo de maneira saudável e eficaz. Perfil Max é sucesso no Brasil inteiro. Mostre o seu antes e depois para todo mundo. Experimente Perfil Max para as mulheres e para os homens também. Perfil Max, você encontra à venda na Droga Farma e na Drogaria América. A rádio amiga da cidade. Rádio Montanhesa. Muito bem, são 11 horas mais 1 minuto, 11:01. Olha só, vamos dar sequência na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado. Não é isso, Valentim? Bom dia novamente, meu querido. Exatamente, muito bom dia, Júlio, muito bom dia a todos que nos acompanham em Viçosa e toda a nossa região. Bem, Júlio, já está na linha para conversar conosco o pré-candidato ao governo de Minas pelo PSDB, ex-deputado federal Marcos Pestana, quem nós cumprimentamos. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Júlio. Bom dia, Valentim, a todos os ouvintes da Rádio Montanhesa, que desde 1949 procura fazer um jornalismo, um entretenimento de alto nível, cobrindo uma região importantíssima. Viçosa é um polo microrregional com tradição da universidade, que é uma das melhores do país, e repercutindo em 18 municípios aí da região. Então é um prazer enorme estar falando com a Rádio Montanhesa, eu que sou da Zona da Mata, de Juiz de Fora, mais ao sul, mas que tenho um carinho especial por essa região, por Viçosa. Perfeito, Marcos. Milhares de pessoas nos acompanham pelo rádio e outras tantas nos acompanham também pelas mídias sociais no endereço montanhesa.fm.br. Bem, Marcos Pestana, ele já disse, é natural de Juiz de Fora, tem 65 anos, é casado, é economista e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, foi diretor do Comitê Brasileiro da Anistia, Juiz de Fora, né, 1978-79, foi vereador junto à Câmara Municipal de Juiz de Fora, coordenador da campanha das diretas em Juiz de Fora e aqui na nossa Zona da Mata, em 1984, coordenador do Comitê pela Constituinte Livre e Soberana, 86-87, secretário municipal de governo da Prefeitura de Juiz de Fora, 1993-1994, secretário de Planejamento e Coordenação Geral de Minas, 1995-1998, chefe de gabinete do Ministério das Comunicações, secretário executivo do Meio Ambiente, 2002, em ambos os ministérios ocupou a posição de ministro interino, secretário estadual de Saúde de Minas Gerais, no governo Aécio Neves, 2003-2010, deputado federal por Minas, 2007 e 2010, e deputado estadual e deputado federal de 2011 a 2018. Bom, Marcos Pestana, vamos chamá-lo de deputado Marcos Pestana, né, porque foi o último cargo público que o senhor exerceu. Hoje o senhor está na iniciativa privada, o senhor que é pré-candidato do PSDB ao governo de Minas. Eu gostaria, Pestana, inicialmente, de uma avaliação do senhor, de um panorama com relação à eleição para a presidência da República, que hoje se encontra popularizada, né? Inclusive, ontem saiu uma pesquisa de intenções de voto, Lula 48, Jair Bolsonaro 27, Ciro 7, André Janones 2, Simone Tebet 2, enfim. Eu gostaria nesta avaliação do senhor, que o senhor abordasse, né, a questão aí da desistência da candidatura de João Dória, que venceu as prévias do PSDB, mas acabou desistindo da candidatura. Qual que é a posição do senhor neste cenário, né? O senhor irá apoiar a senadora Simone Tebet do PMDB? Aliás, fala-se até que o Tasso Gereissati poderá ser o vice dela. Que leitura o senhor faz desse quadro nacional inicialmente, deputado Marcos Pestana? Bem, primeiro uma pequena correção, porque eu estou com um complexo de velhice, já vou fazer agora, eu sou do dia de Santo Antônio. Dia 13 de junho. Agora eu completo 62 anos. Padroeiro da nossa querida Cajuri, que é a cidade mais viçosa da região, viu, Pestana? Ah, ótimo. Mas aqui, você disse muito bem, a campanha está começando a entrar no radar da população. Faltam praticamente 4 meses
para a eleição no primeiro turno, e o contorno das candidaturas vai ficando mais claro. A política é assim, ela tem um processo de decantação natural. Nós tínhamos um candidato que venceu as prévias partidárias, que contou com a participação de 40 mil militantes do PSDB em todo o Brasil. O Dória ganhou do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele era o nosso candidato. Foi um excepcional governador em São Paulo. Tem realizações, inaugurações que a gente não vê em Minas Gerais acontecer. Tem na área da saúde, da assistência ao idoso, estradas, viadutos. É uma administração exemplar em São Paulo. Mas ele tinha um problema de comunicação, de construção de imagem, que é o métier de vocês. Nem tudo que se projeta, quer dizer, comunicação, vocês são especialistas nisso, não é o que a gente fala, é o que as pessoas entendem do que a gente fala. E ele tinha um problema de imagem, um ruído de comunicação, isso se reverteu numa rejeição, e ele avaliou bem, e na segunda-feira passada ele renunciou à sua candidatura. Isso abriu um vácuo no PSDB. Ainda tem alguns como eu que defendem a candidatura própria do PSDB por uma série de razões, mas eu tenho que reconhecer que a maioria do partido está tendendo a fechar essa aliança com a valorosa senadora Simone Tebet, que foi prefeita de uma cidade de Mato Grosso do Sul, foi vice-governadora, secretária, e é uma excepcional senadora, e eu me identifico com a chamada terceira via. Respeito muito a história do presidente Lula, um brasileiro que saiu do Nordeste, um retirante de uma família pobre, se tornou operário metalúrgico, líder sindical e chegou à presidência, com muitos problemas nos seus governos, na área da corrupção e depois da sua sucessora na política econômica, mas é uma pessoa respeitável. E o presidente Bolsonaro foi meu colega, tinha bom relacionamento com ele no individual, mas ele tem posições muito radicais. Essa polarização, eu acho que não faz bem o país, por isso eu me identifico com a terceira via. É importante ter uma outra voz, que tanto Simone quanto Ciro Gomes, para fazer um contraponto e a gente sair desse discurso de ódio, dessa polarização que está dividindo famílias, tem amigos brigando. A política é a arte da convergência. Eu sou da escola de Tancredo Neves e de Ulisses. A gente tem que ciscar para dentro, é unir, não é dividir. Tem que todos os setores se respeitarem. A tolerância é muito importante na democracia, e por isso que eu estarei com a candidatura da terceira via, seja um candidato próprio do PSDB, que nós vamos discutir na próxima semana, que pode ser o próprio Tasso Gereissati, ou uma aliança com a Simone, que eu acho que hoje, apesar de eu achar importante para o PSDB, sempre teve candidato a presidente, ter uma cara e colocar suas ideias para a sociedade, mas eu reconheço que a maioria do PSDB está tendendo a fechar essa aliança com a senadora Simone Tebet, que é uma pessoa admirável e muito firme, carismática, e a única mulher das grandes candidaturas presentes no cenário, e isso já vai destacar, porque o empoderamento feminino é um tema do século XXI. Eu acho que a Simone vai crescer muito. Perfeito. Filha do ex-presidente do Senado, Rames Tebet, né? Queria saber do senhor o seguinte, o PSDB, inclusive o PSDB mineiro, né, no processo das prévias, apoiou o nome do governador do Rio Grande do Sul, do ex-governador, porque ele se afastou também, o Eduardo Leite. O PSDB não vai insistir no nome de Eduardo, né? Não, o Eduardo está concentrado, é o maior talento que eu conheci, ele tem apenas 37 anos, com 37 anos, ele já foi presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas, prefeito de Pelotas, governador do seu estado, o Rio Grande do Sul. É um grande quadro, e está vindo uma nova geração muito legal aí, de todos os lados.
o Tarcísio dentro do bolsonarismo, dentro do nosso campo, o Assemineto, o Eduardo Paes, o Eduardo Leite, o Rodrigo Garcia, no campo da esquerda, o Flávio Dino, o Rui Costa, governador da Bahia, o Camilo, ex-governador do Ceará. De todo lado está vindo gente boa. Tem o João Campos em Pernambuco, que é prefeito de Recife. Tem uma nova geração, porque eu acho que vai acontecer salto geracional. O Lula em 2026 já vai estar com 80 anos. O Bolsonaro, se ganhar, não vai poder ser reeleito. Se perder, eu acho que ele se afasta do processo político e passa o bastão para a nova geração. Então, o Eduardo vai se guardar para esse futuro brilhante que ele tem junto com essa nova geração. Perfeito. São 11 horas 12 minutos, você está na Rádio Montanhesa de Viçosa. Nós estamos conversando com Marcos Pestana, que já exerceu vários cargos, né? Inclusive foi deputado federal, deputado estadual, secretário de saúde, foi inclusive tido como um dos melhores secretários de saúde do estado. Como é que está o PSDB em Minas, Marcos Pestana? Parece-me que, inclusive, o PSDB exigirá apoio do MDB em alguns estados como contrapartida para anunciar apoio a Simone Tebet, é isso? Não, em política você não faz exigências, tudo é fruto do diálogo. Inclusive, o que está faltando em Minas é diálogo. Nós somos a terra de Juscelino Kubitschek, Tancredo e Itamar, que eram líderes. O mineiro tem essa fama no Brasil inteiro, que é o político que dá nó em pingo d'água com luva de boxe. Então, assim, é aquele que da confusão, da divergência, provoca a convergência, o consenso para a vida avançar. Então, não tem exigência. Eu tentei falar agora com o presidente do MDB, Milton Cardoso, já deixei um recado para ele. Tudo é feito na política, tem que ter naturalidade, tem que ser no diálogo. Mas eu acho que nós podemos amadurecer uma aliança poderosa. O MDB e o PSDB são os dois partidos que têm mais prefeitos, mais vereadores, e nós estamos muito confiantes. Há 3 semanas apenas eu me tornei pré-candidato, atendendo o apelo dos vereadores, prefeitos, deputados do PSDB, e eu tenho convicção que dentro desse quadro aí eu sou mais preparado, porque eu tenho mais vivência, mais experiência. Já fui secretário municipal, vereador, já fui secretário estadual 3 vezes do Planejamento e Coordenação Geral e de Saúde 2 vezes. Já fui ministro interino em 2 ministérios. Então, assim, a minha vida é isso. Cada um tem jeito para uma coisa na vida. O Neymar tem jeito para jogar futebol, o Lulu Santos para cantar e tocar violão. Tem gente que tem jeito para ser comerciante, empresário, vender móveis, eletrodomésticos e combustíveis. Tem gente que tem jeito para ser cartola de futebol, empresário, empreiteiro, radialista. Cada um tem jeito. Eu sou da vida pública. Eu sou um gestor público, tenho 36 anos de dedicação, e o que está faltando, os meus principais adversários, os 2 principais adversários, você vê, em Belo Horizonte é uma briga permanente, era uma briga permanente do prefeito com a Câmara de Vereadores. Isso travou projetos importantes para a capital. E também o governador Zema, que é uma pessoa decente, bem intencionada, mas não é do ramo, assim, ele não sabe. Ele não entende a administração pública e a dinâmica política, tanto que é uma guerra a convivência dele com a Assembleia Legislativa, o que travou soluções para o Estado. Então, eu estou convencido, muito animado, espero fazer Estamos conversando com União Brasil, com o MDB, com o PDT, com Cidadania, e eu tenho certeza, eu sou pré-candidato só há 3 semanas, claro que é uma eleição onde eu represento a minha história, as coisas que eu fiz. Eu não tenho palácio por trás. Eu estou enfrentando o ex-prefeito da capital e o atual governador. Mas eu tenho certeza que quando a gente mostrar, porque o nosso legado é inigualável.
Minas está parada há 8 anos. As grandes obras, as grandes políticas públicas são datadas nos governos do PSDB, e a região de Viçosa e toda a região sabem bem disso. Eu estava aqui com uma pergunta para fazer lá no final, mas como o senhor fez referência aí a Palácios, né? O Marcos Pestana, eleito governador, ele vai valorizar a edificação Palácio da Liberdade, que é um símbolo de Minas Gerais? Olha, já estava valorizado no governo do governador Aécio Neves, foi transformado num museu da história dos governadores. Era interessantíssimo. Eu não sei por que o PT acabou com o museu. A visitação era muito interessante. Tinha um telefone que você conversava com o JK, teve um governador que faleceu no banheiro do palácio, então tinha uma fala dele que saía do espelho. É um museu muito interessante sobre a história. Mas um governador abrir mão de Minas. Mas um governador abrir mão de despachar no palácio. Cultural da Praça da Liberdade. Sim. Hoje é uma maravilha, o Centro Cultural do Banco do Brasil, o Centro Cultural Vale do Rio Doce, o Museu de Minas e Metais, o Museu do Conhecimento, são conquistas. Isso não aconteceu mais só no governo do PSDB. Na área cultural, na área de infraestrutura, na área da saúde, os hospitais aí de Viçosa sabem bem o que foi o PROSP, o São João Batista, o São Sebastião, o consórcio de saúde aí que fica aí na rua José dos Santos, foi uma conquista. São 10 municípios com aquele sistema de transporte que eu criei, que leva os moradores da região para fazerem suas consultas especializadas e exames no consórcio. Aí são 10 municípios no consórcio, quer dizer, a União faz a força deles, porque é muito difícil um pequeno município como Paula Cândido, como Ervalha, contratar um cardiologista, um dermatologista, um neurologista. Então o consórcio produz muito mais, e a sede do consórcio fomos nós que fizemos. Então, assim, nós temos realizações impressionantes. Havia 412 cidades sem telefonia celular. O Minas Comunica, que foi uma parceria do governo do PSDB, levou telefonia celular para 412 cidades. Havia 225 cidades sem asfalto. Imagina passar ambulância, ônibus escolar, não, era terra. Era poeira na seca e barro na chuva. O processo levou a 219 cidades que eram estradas estaduais. O governo do PSDB fez o asfalto. Eram 6 federais, só uma foi feita. Então a comparação, porque política, o Zema e o Calil se elegeram em 16 e 18, 2016 e 2018, prefeito e governador, em nome de uma suposta nova política, contra uma velha política, denunciando os políticos, surfando nessa onda. Mas a nova política provou que não é tão nova assim, não. Não tem nova e velha, tem boa e má política. E aí, o que importa não é blá 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 de rede social. Essa nova política, os dois adversários falam muito em rede social, é muito like, é muita postagem para pouco resultado. Nós não, nós geramos asfalto para 219 cidades, geramos telefonia celular para 412 cidades, fizemos 1.800 unidades de saúde, postos de saúde para as equipes de saúde da família, para dar dignidade ao usuário e ao profissional de saúde. Então, o consórcio aí é só ir lá na José dos Santos ver que beleza que é a sede do consórcio. Nenhum dos meus adversários visitou mais de 550 cidades. Eu duvido que meus dois adversários tenham ido em Divinésia, Guaraciaba, Visconde do Rio Branco, um abraço aí para o pessoal do hospital, Paula Cândido, Teixeira, Ervalha, Cajuri, Viçosa, Diricema,
Tudo isso eu conheço com a palma da mão. Eu fui em mais de 550 municípios. Eu conheço Minas, conheço a administração pública e conheço a política, porque esse negócio de rejeitar essa nova política que fala mal dos políticos, mas que reproduz a pior política, que é só blá 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 e não resultado, essa não serve para a gente nem para o povo de Minas Gerais. Perfeito. Bem, são 11 horas 21 minutos, nós estamos entrevistando o deputado Marcos Pestana, ele que é candidato, pré-candidato ao governo de Minas pelo PSDB. Antes de perguntar quais são suas ideias para o Estado nas mais variadas áreas, Pestana, eu gostaria de lhe perguntar sobre o ICMS, né? A Câmara aprovou nesta semana um projeto que limita aí a alíquota do ICM, que é um imposto estadual, não é, sobre combustíveis, energia, gás, comunicação, transportes e tal, e a proposta agora vai para o Senado, né? Quer dizer, pelo texto, estes itens passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que proíbe os estados cobrarem taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia entre 17% e 18%. Como é que o senhor avalia isso, hein? Lembrando que em Minas, a energia elétrica residencial é na ordem de 30%, né? Enquanto a cerveja alcoólica fica em 18%. Olha, essa é uma questão essencial. A última pesquisa de opinião pública registrou que metade dos brasileiros, 50% dos que responderam o questionário, identificam a economia como o principal problema brasileiro. E isso é uma mistura de inflação e desemprego. E principalmente agora, porque nós temos 11 milhões de desempregados, esses sofrem e suas famílias sofrem os efeitos. Mas a inflação contamina os 200 milhões de habitantes do Brasil. Todo mundo está sendo infernizado pela inflação, é impressionante, está saindo do controle, estão jogando fora a herança do PSDB, do Plano Real, estão deixando sair do controle e assim prejudica a inflação, prejudica muito mais as famílias pobres. Quem menos tem é que sai perdendo, fica cada vez mais pobre, porque a inflação é um mecanismo de concentração de renda. Então, isso é gravíssimo. É claro, e aí tem vetores, mas o aumento de preços é generalizado. Mas combustível e energia chamam muita atenção porque estão no dia a dia, impactam nas empresas, no pequeno e médio empresário, impactam na vida do cidadão, das famílias. Então, há uma atenção muito forte, embora os alimentos, tudo está pelo custo insuportável pela população. Saiu o número do IBGE essa semana, a inflação já está na casa dos 12,20%, que é inédito depois da estabilização do Plano Real. É claro que a gente cobra imposto errado. Claro que a gente tem um peso muito forte do ICMS na energia, nas telecomunicações e nos combustíveis. Só que aí é o vácuo de liderança, essa coisa da nova política que varreu o Brasil em 2018, é que ocasiona isso, que dê a reforma tributária, que dê a decisão política e a competência para fazer. Porque, de repente, é justo você conter, mas a alíquota do ICMS seria justo se houvesse uma mudança, uma redefinição total do sistema tributário, porque a estimativa é que os estados vão perder de uma hora para outra 100 bilhões de reais por ano. Esse é o salário da professora, da polícia, é o custeio do sistema de saúde, tudo. Não tem mágica. Sem dinheiro não se faz as coisas, não se mantém de pé o governo. Então, se vai tirar essa receita, tem que compensar. E, na verdade, há uma inconstitucionalidade grave, que fere o Pacto Federativo.
Como é que uma lei federal vai impactar e desorganizar as finanças? Minas já está quebrado. Minas atravessa graves dificuldades. Minas só está pagando as contas em dia porque tem uma liminar do Supremo Tribunal Federal, do STF, suspendendo o pagamento das mensalidades da dívida de Minas. Só janeiro e fevereiro foram R$1 bilhão que o governo federal, como avalista, pagou no lugar do governo de Minas. Tem mais de 30 bilhões acumulados desde que a liminar foi conquistada. 30 bilhões. Então o Estado tem graves dificuldades, restos a pagar, dívidas do passado lá no alto, um desequilíbrio no fluxo, tem até dinheiro em caixa por causa da inflação. Porque enquanto a população sofre, passa fome, empobrece, os governos são sócios da inflação, porque os impostos recaem sobre os produtos, como está tendo inflação, automaticamente aumenta a receita. E das transferências também, da época da pandemia. Mas tem que ter demagogia, não constrói nada. Blá, blá, blá e demagogia só faz mal à população e à sociedade. Então, essa discussão no Congresso, foi para o Senado agora esse projeto que você mencionou, foi aprovado pela Câmara, mas tira uma receita. É claro que tem que diminuir, cerca de 50% do ICMS vem da energia, das telecomunicações e da energia, telecomunicação e combustível. E o ICMS é a principal receita, a receita do Estado de Minas Gerais, na maioria dos estados. Né? Não tem alguns, igual o Rio de Janeiro, Espírito Santo, que tem royalty de petróleo, mas não é no nosso caso. Nós temos um royalty de minério que vai mais, que inclusive, eu como relator do royalty do minério, nosso compromisso é gerar solução, não problema. Eu fui relator do royalty e transferi das mineradoras um incremento, um dinheiro a mais, 4 bilhões de reais por ano, que é revertida na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. Deputado. Então, para responder sua pergunta, sim, quer dizer, eu acho que ainda vai passar muita água debaixo da ponte. O Senado, que é a casa da federação, que é importante o público, o ouvinte entender, a Câmara representa o povo. O Senado representa os estados da federação. Sim. Então, lá no Senado vai ser a casa, talvez, mais própria de uma reflexão profunda, porque alguns estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, estão em graves dificuldades, Rio Grande do Norte também. Pois é. Tem alguns que estão melhores, como o Espírito Santo, em São Paulo, Bahia. Então tem umas diferenças, mas perder 100 bilhões de reais, Minas vai perder, eu não vi essa projeção ainda feita pelo governo, mas eu acredito que vai perder uns 10 bilhões por ano. O senhor falou... Minas já está com a água até o pescoço, vai chegar no nariz. O senhor falou em dívidas, né, do estado de Minas Gerais. Eu queria saber do senhor o seguinte... Minas deve fechar, então, com um déficit altíssimo neste ano, né? E como diminuir essa dívida para trazer novos investimentos para o Estado? É um trabalho permanente. Você tem que gerar desenvolvimento, novas indústrias, novos negócios, para gerar emprego e impostos, mas gerar massa fiscal, ampliar, não com o aumento de impostos, mas com o desenvolvimento da economia. Então, um caminho é esse. Cortar despesas, ser muito rígido na administração. A dona de casa, o operário, o trabalhador, a trabalhadora, sabe muito bem, é igual ao orçamento familiar. Se a família gastar muito mais do que ganha por meses a fio, primeiro aí você recorre a um parente. Para tapar buraco, pede um dinheiro emprestado. Aí, depois você fica sem graça de pedir de novo, vai no banco, se endivida. Depois o banco já não empresta mais, aí você vai no agiota, que cobra ilegalmente uma taxa de juros criminosa.
Aí você vai se enrolando, aí vende o terreno da família, que era para construir a casa própria, e para tapar buraco de dívida. Aí vende o carro da família para tapar. De repente, não adianta você chegar ao ponto de vender a geladeira e o fogão para comprar comida, porque comida você compra todo mês. A geladeira e o fogão são peças únicas numa casa. Então, o Estado é muito parecido. Você tem que gastar o que você tem. Você não pode... A dívida pública é legítima, tem dívidas saudáveis quando você faz um empréstimo para um bom programa de estradas, programa de construção de hospitais, como eu fiz 7 hospitais. Os últimos 7 hospitais abertos no SUS de Minas Gerais, em Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora, Terezinha de Jesus, o Hospital do Barreiro de Venda Nova, o Hospital de Ibirité, o Hospital de Pirapora, os 7 últimos hospitais foram nossos. E para isso que você precisa ter, nós pagávamos as coisas em dia, porque muita gente fala assim, não, o Zema paga as coisas em dia. Ele pegou uma situação muito grave da turma do Calil, do PT e tal, eles desorganizaram as finanças de Minas. Então, realmente, a herança que o Zema pegou foi muito ruim. Mas nós também pegamos e consertamos, pagávamos em dia e fazia a obra. Tem 6 hospitais parados, em Juiz de Fora, Valadares, Teófilo Otoni, Sete Lagoas, Divinópolis, e durante 8 anos depois que nós saímos, que o PSDB saiu, está tudo parado. Então, assim, tem que pagar as coisas em dia, tem que ter responsabilidade na administração do dinheiro do povo, do dinheiro dos impostos, mas tem que ter liderança. Isso é que falta. Esse não é um estado qualquer, é um estado do JK, do Tiradentes, do Tancredo, do Itamar, do Aureliano. A voz de Minas não está sendo ouvida no Brasil. Minas sempre esteve no centro das decisões. Eu, como secretário de saúde, fiz o PROOSP, Farmácia de Minas, Saúde em Casa, Rede de Urgência e Emergência, o Programa de Fortalecimento dos Consórcios, o combate à mortalidade infantil e materna através do Viva a Vida. Mas isso tudo porque nós fomos competentes na gestão do dinheiro, fizemos o equacionamento, pagavam as coisas em dia, mas com realização. Você não consegue citar uma obra relevante do atual governo. Marcos Pestana, pré-candidato a governador de Minas pelo PSDB. Pestana, com relação à infraestrutura, geração de emprego, né, quais são as suas ideias? O que o senhor pensa aí para o nosso estado? Na verdade, esse é um problema central. Nós estamos com um índice de desemprego muito alto, mais de 11 milhões de brasileiros sem emprego, além dos empregos informais. Tem muita gente no Uber, no iFood, nesses empregos que são as novas criações da nova economia, baseada em tecnologia, mas nós temos muito potencial. Quem faz investimento são os empresários privados. Não é o Estado. O Estado tem que fazer infraestrutura, tem que ter boa saúde financeira para melhorar as estradas, o escoamento da produção, o treinamento, a educação de qualidade é fundamental para os jovens, para as crianças terem emprego, dignidade com essas novas tecnologias. Eles precisam ter qualidade de saúde, de educação. Então, o papel do Estado é oferecer boa infraestrutura, boas estradas, boa educação, fazer muitas parcerias e ser referência nacional, ser proativo, ser intenso. O problema é que eu saí candidato muito assim, porque a gente sente assim, a falta contra o excesso. O Zema é gente boa, assim, bem intencionado, mas assim, ele é muito quietinho, muito a dele, até fica simpático, ele é uma pessoa simples, eu também sou uma pessoa simples, mas falta liderança, falta pulso, falta vontade, energia.
E isso é fundamental para atrair investimentos. Você tem que ter um bom clima nessas coisas todas. As empresas olham muito isso, a infraestrutura, as comunicações, estradas, a qualidade do ensino, da mão de obra. Então, o papel do governo é criar o ambiente para a ampliação de emprego, renda, atraindo novos negócios, e não é só novas indústrias. A Prefeitura de Juiz de Fora atraiu agora uma fábrica irlandesa de latas, que vai dar muitos e muitos empregos, um investimento grande, e que contou com o acompanhamento do governo de Minas também. Mas a Prefeitura que foi proativa em atrair. Então, o governador de Minas, eu participei, estou falando porque eu sei fazer. A Mercedes, em Juiz de Fora, fomos nós que atraímos no governo do PSDB. A Iveco, em Sete Lagoas, a Ferreiro Rocher, de chocolates em Poços de Caldas, fomos nós que atraímos. Então, você tem que ter um bom ambiente, mão de obra qualificada, educação de qualidade, boas estradas, boa telecomunicação. Por exemplo, o Minas comunica 412 cidades que não tinham celular. Você imagina se alguma empresa vai para uma cidade que não tem celular. E foi o governo do PSDB que garantiu telefonia celular nessas 412 cidades que não tinham. Imagina, eu conheço e sou muito amigo do pessoal de São João do Manteninha, lá na região de Mantena, de Governador Valadares, no Vale do Doce, tem um polo de lingeries lá, fantástico, num distrito de São João do Manteninha. Mas não tem, imagina, o distrito ainda não tem o asfalto, foi feito um asfalto de péssima qualidade que já está todo destruído, e não tinha telefonia celular. Então, mas nasceu dos próprios pequenos empresários lá da região. Uma senhora aprendeu, começou a ensinar, e hoje é uma maravilha, um polo vai em ônibus de São Paulo para lá comprar lingerie, comprar sutiãs, calcinhas, cuecas e todas as peças de lingerie. Virou um polo de desenvolvimento. Mas um empresário que vem de fora, ele vai olhar se tem telefonia celular, se tem boa infraestrutura, se tem boa internet, se tem asfalto, e como é que os trabalhadores, o nível educacional dos trabalhadores, se a mão de obra é qualificada. Isso é que faz o desenvolvimento, e eu sei fazer, porque nós já atraímos muitos investimentos ao longo dessa experiência de 36 anos que eu tenho na política. E não tem medo de falar, meus adversários em 2016, 2018, vieram com essa conversa. Hoje eles são políticos. Hoje eles estão se comportando como políticos. Aí criticavam os políticos, né? Eu fui vereador em Juiz de Fora com 22 anos, depois de presidir o Diretório Central dos Estudantes. Eu lutei pela democracia. Pestana. Aliás, os 4 principais candidatos têm mais ou menos a mesma idade. Eu estava lá na luta das diretas, eu estava lá na luta pela anistia, pela Constituinte Livre e Soberana. Onde esse pessoal estava? Pestana. Estava acovardado em casa, não saía. Na época era perigoso lutar pela democracia. Então, assim, eu estou convencido que eu posso, pela experiência política e pela experiência administrativa, pela visão, conhecimento que eu tenho de política pública, já tive na área de meio ambiente, fui vice-ministro do meio ambiente, fui 8 anos secretário de saúde, 4 anos de planejamento e orçamento. Quer dizer, a minha vida não é outra coisa. Toda a dedicação, toda a qualificação que eu tenho é para a administração pública e para a vida pública, para a vida política. Entendi. Marcos Pestana, pré-candidato ao governo de Minas. Bom, o senhor é de Juiz de Fora, o senhor é da Zona da Mata, né? São mais de 100 municípios que compõem a Zona da Mata. Nós estamos aqui na Zona da Mata Norte. Queria saber do senhor o seguinte, assim, bem objetivamente, né? O que podemos esperar
de um eventual governo Marcos Pestana para a nossa região? Eu fui vereador em Juiz de Fora, fui deputado representando principalmente a Zona da Mata. Meu pai foi prefeito de Juiz de Fora em 1970. Eu conheço a Zona da Mata e tenho uma preocupação enorme, porque foi uma região onde nasceu a indústria brasileira no final do século XIX, em 1885, 88. Não é à toa que a primeira hidrelétrica da América Latina foi na Zona da Mata, em Juiz de Fora. Juiz de Fora, Cataguases, eram cidades que tinham desenvolvimento, só que a partir ali de 1930 começou um processo na Zona da Mata toda de decadência econômica, de empobrecimento. Embora a gente tenha coisas como a Universidade Federal de Viçosa, que é uma preciosidade, uma das melhores universidades do Brasil. E nós vivemos no século XXI a sociedade do conhecimento. Não é só a indústria que a gente tem que atrair. Nós temos que fazer um ataque, por exemplo. A nossa pecuária leiteira na Zona da Mata, a topografia não é muito favorável, porque é muito morro, mas tem jeito de crescer a produtividade da pecuária leiteira e melhorar o plantel da pecuária de corte. Tem um projeto interessantíssimo da Macaúba, que pode ajudar os produtores, inclusive, a cumprirem o Código Florestal, ao mesmo tempo oferindo rendas. Você tem que atrair indústrias como a Prefeitura de Juiz de Fora, a prefeita Margarida Salomão, liderou agora e levou essa fábrica irlandesa de latas, que vai dar quase... Isso aí é sempre precário dizer, mas se projeta mais de 1.000 empregos. Então, diretos e indiretos. Então, é uma atuação também aproveitando a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Universidade Federal de Viçosa, as novas tecnologias, biotecnologia para cosméticos, remédios, medicamentos, engenharia de telecomunicação, tecnologia da informação, desenvolvimento de softwares, que são produtos de alto valor agregado pelo conhecimento que carregam. Então, a Zona da Mata merece uma atenção especial, assim como as regiões mais pobres, o Vale do Rio Doce, principalmente o Jequitinhonha e o norte de Minas e o Mucuri, mas a Zona da Mata está caminhando por um processo de decadência. Rola pouco dinheiro, pouca renda. Eu vejo a dificuldade para manter, inclusive, a infraestrutura social. Eu vejo a dificuldade que a direção do hospital de Visconde de Rio Branco tem para manter o hospital aberto. É uma luta diária, com um aperto enorme. E se a economia vai bem, se os empresários vão bem, gera emprego, gera impostos, gera renda e gera, inclusive, suporte às organizações sociais e filantrópicas da região. Então, eu sendo filho da terra, tem 20 anos que a Zona da Mata não tem um governador de Minas, o último foi Itamar Franco, e eu acho que, eu espero uma adesão muito forte, uma mobilização muito forte, para a gente quebrar essa paradeira que está em Minas há 8 anos. Desde que o PSDB saiu, Minas parou. Você não tem notícia de um investimento público. Eu não sei. Eu sei que nós fizemos 219 estradas para comunicar 219 cidades à malha asfáltica. Eu não sei quantas usemos, eu não tenho notícia de nenhuma. Eu sei que eu abri os 7 hospitais, últimos hospitais do SUS, que funcionam muito bem. Agora, e os 6 parados, que estão parados há 6 anos desde que o PSDB saiu do Palácio da Liberdade? Então eu estou confiante, estou me colocando, estava tranquilo, já tinha pendurado a chuteira, vou fazer 62 anos, estava muito bem na iniciativa privada,
Eu sempre fui servidor público, sempre me dediquei à administração pública e à vida pública. Sou uma pessoa de classe média, estava procurando criar estrutura para minha velhice, para minha terceira idade, mas aí foram me buscar e eu estou entusiasmado com essa perspectiva. Perfeito. Marcos Pestana, pré-candidato a governador de Minas. Olha, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Rádio Montanhesa de Viçosa. Nós temos procurado entrevistar os pré-candidatos, né, para que eles possam esclarecer e colocar as suas ideias aqui para que o eleitor possa tomar a sua decisão. Muito obrigado, viu, Marcos Pestana? Valentim Júlio, muito obrigado. As rádios já decretaram a morte das rádios, falando que não ia sobreviver por causa da internet. É o contrário, né? A rádio é o instrumento de comunicação mais popular, porque o taxista está dirigindo, está ouvindo a rádio, a dona de casa está cozinhando, está ouvindo a rádio, o dono da mercearia, da banca de jornal, todo mundo fica ligado na rádio. Então a rádio não vai morrer nunca, pelo contrário, é um instrumento mais popular. E agora inventaram uma coisa chique que não passa de rádio, que é o podcast, mas é a valorização da linguagem do rádio. E estamos ao vivo no Facebook. Então a Rádio Montanhesa está de parabéns, desde 1949, prestando serviços à comunidade regional aí em torno de Viçosa, e eu estou sempre à disposição. Vocês têm um papel essencial na democracia. Democracia é debate, é discussão respeitosa. Eu quero, no dia seguinte, se o povo mineiro me der a vitória, eu quero poder tomar um café com o Calil, com o Zema, com o Carlos Viana e discutir o futuro de Minas, porque, como dizia o Tancredo, eu tive alguns ídolos, umas referências, Tancredo, Neves, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, são as pessoas que marcaram a minha formação, a minha juventude e a minha evolução como homem público. O Tancredo dizia: em Minas, quem briga são as ideias, não são as pessoas. Eu não tenho inimigos, eu tenho eventuais adversários nessa eleição e quero poder ter condições de tomar um café com qualquer, ganhando ou perdendo, manter a cordialidade, mas ser vigoroso, porque precisamos revigorar Minas. Está muito parado, não honra a tradição de JK, Tancredo, Itamar, Aureliano Chaves, essa paradeira que Minas está assistindo. Muito obrigado, Marcos Pestana. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Bem, são 11 horas, agora 49 minutos. Júlio César, nós conversamos com Marcos Pestana, pré-candidato ao governo de Minas, ele que é do PSDB, foi secretário de Estado da Saúde, foi deputado federal, deputado estadual, enfim, é um quadro aí do PSDB. Muito bem, Valentim, 11h49 e a gente continua com essa saga aí das entrevistas, né? Você que tá acompanhando a gente, pode ficar ligado. E deixar claro que nós já encaminhamos vários e-mails para a assessoria do governador Zema, só que eles não respondem. Ok, vamos aguardar aí quem será o próximo entrevistado aqui na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado. Bom fim de semana para você, Valentim. Até amanhã. Amanhã tem Montanhesa em Foco, é verdade. Rádio Montanhesa. Agito Geral. Se ligue no Agito Geral, um programa com muito alto astral, muita música boa, a sua interatividade, claro, uma boa dose de bom humor. Agito Geral, todos os sábados às 8 horas da manhã aqui na Montanhesa FM 106,5. Oferecimento Autoescola Radical, sucesso em Cajuri, São Miguel do Anta e em breve em Viçosa. Ei, precisando de pneus? Centro Automotivo Pneus Avenida, o melhor preço de pneus em Viçosa. Castelo Branco 1080 3891 4147. E FDG, controle de pragas, bem-estar, saúde e segurança. Sua família e seu ambiente livre de pragas. Ligue 31 99766 3535. Vai construir ou reformar? O seu ambiente merece a sofisticação das cores e estampas dos